Algo normal em todo mundo é a busca por algo fora da realidade. Algo como magia ou simplesmente eventos sobrenaturais que não podem ser explicados pela ciência. Isso tudo em uma busca do ser humano por algo que comprove forças maiores e inexplicáveis. Assim, há diversos relatos de coisas sobrenaturais e um dos temas favoritos dessas histórias são estátuas capazes de se moverem ou fazerem algo que, por se tratar de um objeto imóvel, não deviam. Assim, no vídeo de hoje, vamos conhecer 5 vezes que acontecimentos paranormais foram capturados por câmeras. Estátua Buda. Algumas das estátuas que parecem criar vida própria e fazem coisas que não deviam são alguns exemplares de Budas que movem lábios e olhos, e por vezes até as mãos. Isso aconteceu no centro de serviço de Puxian, em Kuala Lumpur, a capital malaia. Alguns membros do centro relatam que logo antes das estátuas exibirem esses feitos, eles pareciam ver um raio de luz adentrar nos objetos, como um sopro de vida que era injetado nelas, e assim, elas eram capazes de se mover. Um dos trabalhadores desse centro ainda afirma que esse fenômeno acontece diversas vezes, desde seu relato por volta de 2011 até hoje. Ele ainda diz que no começo as estátuas apenas emitiam luz própria, mas depois começaram a fazer barulhos que ele ainda descreve como uma voz alta, harmoniosa e que parece vir de outra dimensão. Há vários vídeos desses fenômenos registrados por visitantes do centro de serviço e todos estão disponíveis no YouTube. Porém, a qualidade desses vídeos é um tanto baixa e apesar de não se poder questionar se há ou não algum tipo de montagem, dá para ficar em dúvida devido à baixa resolução das imagens se os movimentos são reais ou apenas um defeito da captura pela câmera. Então, fica ao seu critério acreditar ou não nessas imagens. Estátua de Jesus. Indo para o México, na igreja de Santa Ana, no município de Tepatitlan, na parte ocidental do estado de Jalisco, um vídeo viralizou depois que uma pessoa devota gravou durante uma celebração o momento em que a figura de Cristo crucificado moveu sua cabeça. Com a proporção que esse vídeo chegou, muitos devotos chamaram o evento de milagre e algumas pessoas, até mesmo que estavam presentes, interpretam o acontecimento como um sinal de que Cristo queria dizer algo a eles e esperava algo dos fiéis. Apesar disso, Juan Antônio Guerra Lully, o padre dessa igreja, não acredita se tratar de um milagre, mas sim algo bonito que aconteceu durante o 7º sermão durante a missa. Ele acredita que o que aconteceu foi que a cabeça da estátua de 300 anos de idade, que normalmente fica em um caixão de vidro e foi colocada na cruz como uma forma de tradição pela Páscoa, colapsou durante a celebração e assim alguma das cordas que estavam a segurando não conseguiram aguentar apropriadamente e cederam, causando o movimento capturado pela câmera. Assim, ele assumiu como um movimento natural e não chamou as autoridades da igreja para reportar um milagre. Estátua egípcia. A próxima estátua que demonstrou um comportamento estranho foi na Inglaterra, no Museu de Manchester, onde a estátua de Nebusano, uma estátua anciã egípcia, começou a se mover sem explicação e por conta própria. Acredita-se que essa estátua seja de 1800 a.C. e o relato começou quando um curador do museu, Campbell Price, notou que a estatueta de 25 centímetros estava virada. Ele pensou ser algo estranho, já que era o único que possuía a chave de acesso ao item, mas apesar de achar estranho, apenas a arrumou sem dar tanta importância. Mas, no dia seguinte, o acontecimento se repetiu e por isso ele foi atrás da gravação das câmeras. E ele pôde comprovar em time-lapse o que os olhos não podiam perceber. Mas ao longo do dia, a estátua simplesmente dava voltas e voltas em seu próprio eixo. No vídeo é possível ver que o movimento só ocorre durante o dia. O físico britânico Brian Cox
deu como explicação a vibração criada pelos passos dos visitantes no museu, que, segundo ele, cria uma fricção entre a pedra da qual a estátua é feita e o vidro que a protege, causando um movimento. Mas, apesar dessa explicação, o curador do museu questiona o porquê da estátua ter começado a se mover apenas agora, sendo que está protegida pelo mesmo vidro desde 1933, quando foi adquirida pelo museu, e além disso, questiona como pôde a estátua virar apenas 180 graus e parar enquanto forma um círculo perfeito. Mas Paul Doherty, cientista do Museu Exploratorium em São Francisco, acredita não se tratar de forças extraordinárias e apoia a teoria de Brian Cox com a explicação de vibração através do fenômeno Stick Slip, que o faz sempre se mover na mesma direção. Agora, quanto a parar exatamente depois de virar 180 graus, ele acredita ser por causa da diferença de peso entre os lados da estátua. Estátua de girafa. Em um vídeo de 2 minutos, é possível ver a estátua de uma girafa se movendo durante a noite. Ela possui 15 quilos e assim, os donos da estatueta afirmaram que o vídeo é real e alegam que com esse peso se tornaria impossível puxá-la ou empurrá-la de forma despercebida pelas câmeras. Nessa casa, onde moram 2 jovens, a girafa chegou por meio de um presente advindo da África como um souvenir, e os garotos residentes relatam se sentir estranhos na casa após a chegada do presente, além de terem pressentido a presença de alguém. E por conta disso, colocaram uma câmera durante a noite e foi assim que conseguiram a filmagem. Um tempo depois, a estatueta caiu e quebrou sozinha, sem nenhuma explicação. Mas os jovens alegaram que a presença que sentiam, na verdade, se tratava do espírito do seu avô que tentava os proteger de algo e que ele mesmo foi o responsável por quebrar a girafa. Depois disso, nada mais foi visto ou sentido pelos garotos na casa, e a história se trata de um relato clássico de eventos sobrenaturais que foi transmitido pelo canal Bio no programa Minha História de Fantasma. Cabe a você tirar suas conclusões depois de assistir ao vídeo. Estátuas que choram. Uma das histórias mais populares sobre estátuas que fazem coisas estranhas são aquelas que choram, e novamente estamos falando de imagens da Igreja Católica. É normal as maiores histórias serem advindas de algum símbolo religioso, já que essas pessoas estão sempre em busca de um sinal divino e dessa forma é muito fácil de viralizar coisas que não são verídicas. A Igreja Católica já passou por um período que deixou muita mancha em sua história que não pode ser apagada, mas que não deve se repetir. E eles fazem tudo para se redimir. Durante a Idade das Trevas, que durou entre os séculos 5 e 9, a Igreja controlava o Estado e por conta disso era muito fácil a aceitação de fenômenos como algo divino, mesmo se fossem fabricados por pessoas. Nesse período, não havia uma investigação sobre os fatos, mas isso mudou e hoje em dia a Igreja é extremamente cautelosa, investigando a fundo antes de declarar algo como milagre ou sinal divino. Com muitos casos de estátuas chorando lágrimas normais ou até mesmo de sangue, um caso bem conhecido é sobre a imagem de Vincenzo de Constanzo na igreja de Santa Lúcia na Itália, que foi mais um dos casos desmascarados pela igreja, além de diversos outros. Sejam lágrimas produzidas por estátuas ou quadros, até hoje nenhuma foi realmente considerada um milagre. Essas fraudes, entretanto, não são cometidas pensando no mal ou em lucro, mas sim como uma tentativa de transmitir esperança, medo ou arrependimento e, por fim, aumentar a fé das pessoas. E apesar de saber que algumas das estátuas que choram são totalmente fabricadas, essas lágrimas ainda podem atingir fiéis para assim pensarem a fundo sobre seus hábitos. O que achou do vídeo? Você já presenciou algum evento fora do comum? Deixe nos comentários. Se gostou, deixe seu gostei e se inscreva para mais vídeos. Até o próximo!